A costa Kimberley, da Austrália, é uma das mais selvagens e remotas da Terra. É uma terra de extremos, onde predadores mortais são mais comuns do que pessoas. Esta natureza intocada também é lar de um dos tesouros mais valiosos da natureza, as pérolas do Mar do Sul da Austrália. Diferente dos diamantes, rubis e safiras, estas joias são criadas por um animal vivo. Mas colhê-los é uma tarefa de alto risco. Vamos entrar em um mundo que é lindo, mortal e raramente visto. Esta é a vida secreta das pérolas. Vida secreta das pérolas. Há poucos lugares na Terra que continuam tão intocados quanto o noroeste da Austrália. Este litoral é um dos últimos lugares primitivos remanescentes no nosso planeta. Entre Broome e Darwin, a costa é tão selvagem hoje quanto era quando os europeus chegaram ao continente há mais de 200 anos. Milhares de quilômetros de vida selvagem inabitada, onde há vida abundante no oceano. Conhecemos alguns, outros mantêm os segredos escondidos bem no fundo. Como esta criatura, a ostra da pérola do Mar do Sul da Austrália, também conhecida como ostra dos lábios de prata. Mesmo que não haja muito o que olhar por fora, por dentro tem a habilidade de produzir uma das gemas mais valiosas conhecida pela humanidade. Qualquer molusco que produz concha pode produzir pérolas. Ou seja, abalone, caracóis marinhos, mariscos, mexilhões e ostras. A ostra da pérola do Mar do Sul, que vive aqui, produz a melhor das melhores. É uma criatura solitária que pode crescer até 30 centímetros e viver até 40 anos. Como resultado, as pérolas que ela cria são as maiores e mais brilhantes de todas. Há pouco tempo, uma única pérola do Mar do Sul da Austrália foi vendida por mais de $1,5 milhão de dólares. A noção que a pérola sempre se forma quando um grão de areia entra na criatura é um mito. Outra possibilidade é que um organismo minúsculo invade a criatura e quebra as células do manto. Então, algo milagroso acontece. A ostra começa a eliminar uma substância suave e cristalina, conhecida como nácar. Nácar, ou madrepérola, é feito do mesmo material que forma-se dentro da concha. Esta combinação de carbonato de cálcio e proteína é mais leve e mais forte do que o concreto. Demora vários anos para que milhares de camadas de nácar se unam e criem uma gema suave e iridescente. Mas é um evento raro. Uma pérola de valor é encontrada em uma a cada 10 mil pérolas de ostras selvagens. Desde que os primeiros povos antigos descobriram a beleza das pérolas, elas se tornaram objetos de grande valor. Símbolo de riqueza e status entre as classes mais elevadas, elas adornavam rainhas, imperatrizes e aristocratas. Tornaram-se tão cobiçadas que o apetite mundial por estas conchas marinhas levou ao desaparecimento de muitos pescadores de ostras selvagens. As camas abundantes de pérolas no litoral remoto do noroeste da Austrália foram descobertas por comerciantes globais há 150 anos. Antes disso, as conchas eram negociadas entre tribos indígenas da área.
Logo, a beleza da madrepérola australiana tornou-se lendária e homens corajosos foram até lá à procura da fortuna escondida no fundo do oceano. Centenas de mergulhadores de elite foram mortos ou paralisados por doenças de descompressão. E tripulações inteiras perderam suas vidas para ciclones, tubarões e para o ambiente hostil. Na década de 1950, as empresas de pérolas australianas começaram a desenvolver técnicas de cultivo de pérolas para fazer melhor uso deste importante recurso natural. Ao invés de matar as ostras para resgatar as conchas e as pérolas naturais, o cultivo incentiva a ostra selvagem a criar a pérola. E é assim que é feito até hoje. A empresa Paspaley é pioneira no ramo. Sempre em março, nos últimos 80 anos, a equipe de mergulho da empresa atravessa uma área de cultivo de pérolas de 80 milhas para abrir a temporada de mergulho. Por 6 meses do ano, um grupo de mergulhadores de elite vasculha o fundo do mar à procura de ostras de pérolas selvagens. Se gosta de mergulhar, é provavelmente o melhor emprego do mundo, eu acho. Encontrar as conchas com pérolas é o primeiro passo do processo. É também o mais difícil. E como em qualquer mergulho ao fundo do mar, pode ser mortal. Uma das últimas peças do equipamento a serem colocadas é o guarda-ferrão para protegê-los de águas vivas mortais, comuns nestas águas. Vamos nessa! O ex-mergulhador, agora capitão, Brett Smith, trabalha com equipes de colheita há 12 anos. A embarcação está sempre à deriva, por isso chamamos de mergulho à deriva. A embarcação atinge a velocidade de 1,4 nós, então os mergulhadores podem mover-se nas águas e ainda conseguem subir e descer para coletar as conchas com pérolas selvagens. Os mergulhadores recebem ar por mangueiras que ficam na superfície. Também carregam um pequeno tanque reserva para emergências. Eles cobrirão 12 milhas de mar hoje. Nadarão por mais de 8 horas. Parece até que são astronautas lá embaixo. Eles estão por conta própria. Cada mergulho leva 1 hora, e 9 deles são feitos por dia. É um trabalho difícil, um dos mais difíceis que se pode encontrar. Os mergulhadores são pagos por concha e os cálculos são feitos em um placar, ou seja, mergulho à deriva é muito competitivo. Mergulhar do nascer ao pôr do sol é uma rotina difícil. Trabalhar debaixo d'água é uma operação de alto risco, com realmente fatais quando algo dá errado. Eu os comparo com atletas. Tudo o que fazemos para eles é tratá-los como atletas para que possam fazer o melhor lá embaixo com maior segurança. Além do risco do mergulho, o oceano está cheio de criaturas mortais aqui. Tubarões-tigre são conhecidos comedores de humanos e são responsáveis por várias fatalidades neste litoral. Mas não são as únicas criaturas que preocupam os mergulhadores. Cobras marinhas muito venenosas são comuns por aqui. Algumas podem ficar agressivas quando são perturbadas. Escondido em meio à vida no fundo do mar está o peixe mais venenoso do mundo. O peixe-pedra fica camuflado e espera para ser agarrado acidentalmente. Mas é uma criatura ainda menor que deixa os mergulhadores amedrontados. A bordo de uma das embarcações, há algo acontecendo no deck traseiro. É uma emergência! O que aconteceu? O que aconteceu, cara? Foi queimado. Liga pro hospital. Ele foi queimado. O mergulhador acabou de ser queimado por uma destas.
A água-viva Irukandi. É menor que nosso dedão. Difícil de ver debaixo da água. Esta época do ano é seu período fértil. No começo, a queimadura não parece pior do que uma picada de mosquito. Mas sabe-se que a minúscula quantidade de toxina que ela injeta pode matar pessoas. O mergulhador começou uma provação horrenda, a queimadura mais dolorosa de uma água-viva. Muitos mergulhadores sabem exatamente o que ele está passando. Pega o kit de primeiros socorros. Pega a máscara também. Parece que o corpo começa a parar de funcionar. Espasmos musculares, cólicas, dor nos rins, vômitos. É difícil respirar. Parece que está morrendo. Ele é um homem de 23 anos e informa. Mergulhador comercial. Vamos ministrar 15 miligramas de morfina direto e 50 miligramas de Largactil. Vamos monitorar e chamaremos vocês caso seja necessário. É como se alguém colocasse um saca-rolhas no seu cóccix e apertasse até a coluna. É o que sentirá nas próximas 8 horas. A dor física do mergulhador é tratada com morfina, mas a toxina da Irukandi também cria um sentimento profundo de desgraça iminente. Parece que o meu corpo está se desligando. A taxa de pulso acelera. É óbvio que ele está sentindo dor, então a pressão eleva-se muito. Tá abaixando. Isso é bom. Mas esses homens são muito jovens e estão em forma. Se tiver um problema de coração ou algo assim, pode estar encrencado com uma queimadura de Irukandi. Morfina. Com morfina e um remédio antipsicótico, ele fica estável. Apesar da provação dolorosa, ele estará pronto para mergulhar de novo em 24 horas. Esses mergulhadores são fortes e geralmente acreditam que a recompensa é maior do que o risco. Todo mundo que faz esse tipo de coisa não sabe viver muito bem em sociedade. Eu já tentei fazer trabalhos normais antes e não gostei. Fazer esse tipo de coisa é muito mais aventureiro. Todo dia tem muita coisa diferente. E todo tipo de coisa estranha e maravilhosa pode acontecer com a gente. O ciclo lunar comanda toda a vida aqui. Esta lua cheia de outono está prestes a criar um evento de desova anual. Incontáveis criaturas liberam sua descendência no oceano. A desova de corais é perfeitamente cronometrada. Assim, as fortes correntes das marés podem carregar a prole à deriva para vários lugares ao longe. Nos criadouros de pérolas também é época de desova para a ostra do Mar do Sul. Mesmo que sejam solitárias, o lançamento sincronizado de esperma e óvulos significa que esperam reproduzir nesta vastidão azul. As pequenas larvas irão ficar por volta de um mês à deriva em correntes, antes de se estabelecer para produzir a próxima geração. O meio ambiente marinho de Kimberley é repleto de correntes cheias de nutrientes que abastecem a incrível biodiversidade. E esse grande evento anual de desova atrai visitantes do mundo todo. Até mesmo o maior peixe marinho, o tubarão-baleia. Estes gigantes cruzaram o Oceano Índico bem na hora dessa enchente de alimentos. Tubarões-baleia podem viver até 100 anos e pesar 34 toneladas.
Perto dos barcos de mergulho, outros tubarões circulam um navio de operações atrás de sobras. Dentro do navio, as ostras selvagens recém-colhidas estão prestes a começar o próximo passo da criação das pérolas em cultura. Em um laboratório de acesso restrito, uma equipe de técnicos em pérolas japoneses está fazendo a operação de semeadura. Para semear uma pérola, eles inserem de forma cirúrgica uma esfera polida de concha de mexilhão, de forma que estimule a concha a cobrir o núcleo com milhares de camadas de nácar prateado iridescente. A técnica é um segredo cuidadosamente guardado, passado de geração em geração. Cada passo levou décadas para ser desenvolvido. É esse tipo de entendimento íntimo do ciclo de vida da ostra que faz com que seja possível trabalhar com tais criaturas e criar as gemas tão cobiçadas. Depois da operação, as ostras são transportadas centenas de quilômetros dali, bem ao fundo da vida selvagem de Kimberley, para uma das 14 culturas. A área é tão remota que não há poluição. Perfeito para esses filtradores agitados. Gary Pennell toma conta desses postos isolados para a empresa Paspaley de pérolas. Para ter uma ideia de onde estamos, a estrada mais próxima fica a 500 quilômetros daqui, então o acesso é feito por mar ou via aéreo. As culturas ficam tão longe que as equipes chegam até aqui com hidroaviões e ficam 2 semanas por vez morando e trabalhando em navios de cultura. No momento onde estamos é um belo porto natural, mas o acesso a este lugar é traiçoeiro, feito através de canais estreitos com marés que chegam até 9 metros de movimento total. Algumas partes da área ainda não foram inspecionadas. Gary veio até aqui para ajudar na transferência das ostras já cultivadas das embarcações de operação até as culturas, onde as ostras ficarão de 2 a 3 anos cultivando as pérolas. As ostras ficam em grandes filas pelas baías, onde recebem limpezas de rotina pelas equipes. Eles precisam limpá-las sempre, ou o crescimento marinho sufocará as ostras. Há milhões de dólares em jogo. As ostras de pérola são filtradoras. Cada uma filtra cerca de 900 quilos de água por dia e se alimenta dos menores organismos marinhos, especialmente de plâncton. Elas usam minúsculas estruturas que parecem fios, chamadas de cílios, para que a água passe pela concha e haja a captura de pequenos plânctons e o envio da superfície de filtragem até a boca. Qualquer impureza na água é concentrada por essas criaturas e acaba aparecendo na qualidade das pérolas. É por isso que são cultivadas tão longe da civilização. A equipe trabalha de sol a sol em pequenas embarcações, geralmente a milhas do navio principal. E há um predador aqui que sempre mantém os homens espertos. As culturas de pérolas australianas ficam em um lugar dominado por um predador mortal. Podemos ver que eles aparecem e ficam curiosos perto dos barcos. É muito importante garantir que a equipe esteja ciente que eles podem pular. E, além disso, que são bons observadores, podem ficar olhando por horas. Os crocodilos de água salgada são extremamente agressivos e são responsáveis por vários ataques fatais nos últimos anos no noroeste da Austrália. Quando estamos navegando por aqui, verificando tudo, eles submergem do nada. E, quando estiverem prontos, partirão para o ataque. Estes crocodilos são conhecidos por pular dentro dos barcos como tentativa de atacar os ocupantes.
Sempre gostamos de ver esse tipo de predador, mas quando chegamos muito perto dele e olhamos nos olhos, nos sentimos como uma coxa de galinha, pois estamos no cardápio. Os crocodilos dominam as águas. E as águias marinhas comandam o ar, criando ninhos no alto dos penhascos. É um paraíso. Mas é um paraíso perigoso. Longe da civilização, a vida selvagem compensa a limitada companhia humana. Roazes e tubarões lixas se alimentam de iscas atraídas pelas luzes da cultura de pérolas flutuante. O lugar das culturas foi escolhido cuidadosamente por várias razões. Uma das principais é a movimentação de água. A ostra de pérolas do Mar do Sul depende de fortes correntes que carregam os nutrientes com os quais essas criaturas sedentárias se alimentam. E as grandes marés do Kimberley criam essas correntes. A grandeza das marés aqui é refletida hoje. Agora estamos em maré alta e a água está jorrando para fora do Recife. Há cerca de 200 milhas quadradas disso cercando as ilhas ao fundo, então é absolutamente enorme. O Recife Montgomery é o maior recife costeiro da Austrália. E enquanto a maré baixa, grandes cachoeiras desaguam no mar e o Recife surge como uma ilha no meio do oceano. Com maré baixa, o Recife fica 4 metros acima do nível do mar. No momento, temos 50 moinhos de água por toda essa grande área que estão sendo drenados. Então é espetacular. Tudo está muito vivo. Todo esse movimento aquático oxigena, mistura e mexe os nutrientes na coluna de água, criando condições perfeitas para o plâncton, que é a base da cadeia alimentar marinha. O mundo submerso de Kimberley está sobrecarregado pelas maiores marés do hemisfério sul. Mais acima do litoral, há uma das maiores maravilhas naturais da Austrália. É tão selvagem que é preciso ver para crer. Marés gigantes permitem que as pérolas feitas nas ostras selvagens proliferem. Mas quando tempestades severas e ciclones atacam a costa, o resultado para a ostra pode ser fatal. A região de Kimberley é o lar de algumas das paisagens mais espetaculares da Austrália. A geologia antiga da área também se adapta perfeitamente a um tesouro animal único: a pérola oceânica. Esta área em particular é um bom lugar de cultura para pérolas. A movimentação da água é ótima, o que é ótimo para a concha. E também é bem protegida, mesmo com fortes correntes, é um lugar bem protegido de ciclones e questões climáticas.
Estas são as cachoeiras horizontais da Baía de Talbot. Toda a água nestas duas baías escoa e é filtrada por dois pequenos espaços na geologia antiga. Não sei se consegue ouvir, mas o movimento da maré e o escoamento da água, você pode ver que está criando aqueles enormes turbilhões. Pessoas já morreram aqui tentando passar com barcos pequenos que foram sugados ali, afundaram e nunca mais foram vistos. Ciclones severos aqui já levaram culturas inteiras de pérolas. Então, é vital que as ostras fiquem abrigadas das enormes ondas que essas supertempestades podem criar. A variação aqui em Kimberley é incrível. A área da Baía de Talbot é feita dessas grandes escarpas de penhascos, onde já houve elevações enormes e todo o campo foi atingido, podemos assim dizer. Os vermelhos, laranjas e até o branco formam centenas de milhas desta beleza rústica. Ainda é a fronteira do país para nós, e não há muitos lugares no mundo que são iguais a este. É pré-histórico, é isso. Graças ao fato de Kimberley ser isolado como sempre foi, criou-se um refúgio para a vida selvagem. E o último refúgio para muitas espécies endêmicas e com risco de extinção. Uma terra esquecida pelo tempo. Enquanto as estações passam, as ostras vão vagarosamente, camada após camada, criando as pérolas. A temporada de seca chegou com tudo. E perto dos locais de mergulho, as grandes marés revelam uma paisagem diferente. Centenas de quilômetros de lodaçais ferventes alinham-se pela costa sul de Kimberley. Eles abrigam uma grande diversidade de pássaros costeiros do mundo. Grandes grupos se alimentam para a épica migração de reprodução. Eles estão prestes a voar quase 12 mil quilômetros ao norte para o Ártico e botar ovos. Assim que os pássaros se vão, uma espécie bem maior se aproxima. As baleias jubarte fizeram uma longa viagem da Antártica até Kimberley para fugir do inverno meridional. Apesar de não serem agressivas com humanos, estes grandes mamíferos podem criar grandes problemas para os homens que ganham a vida debaixo das ondas. Baleias jubarte viajam 4 mil milhas da Antártica até o litoral Kimberley, no noroeste da Austrália. Elas vêm para parir e socializar nas águas mornas e protegidas. É a maior população de jubartes do mundo.
Cientistas acreditam que cerca de 30 mil jubartes passam os meses de inverno nesta área. Os mergulhadores também estão na praia para a última viagem da temporada. Mas esta viagem será um pouco diferente. Os melhores mergulhadores da equipe foram cuidadosamente selecionados para trabalhar nas profundezas. Eles estão procurando por ostras maiores e mais velhas que serão colhidas por sua madrepérola. Trabalhando em equipes de 4 pessoas, mergulharão cerca de 33 metros. Aqui a água é transparente. Fica mais fácil de achar a concha. Depois de alguns anos, os animais acabam virando nossos amigos lá no fundo. Não querem mais machucar você o tempo todo, mas temos que lembrar que eles podem. É uma indústria rara e o que fazemos é trabalhar com a natureza. Temos que trabalhar com a natureza. A gente vê coisas raras, a gente vê animais agindo de um jeito que não vemos sempre. Não vemos na câmera, não vemos em documentários, vemos na vida real, na vida selvagem, fazendo coisas que jamais pensaríamos que fossem fazer. Todos os dias temos uma história que vai durar na nossa memória. É óbvio que tudo fica mais perigoso com a profundidade. Os caras fazem mergulhos de 25 minutos nessa profundidade, 5 por dia, por aí, então definitivamente o corpo sente. Pressão extrema do ar comprimido que os mergulhadores respiram faz com que seus corpos fiquem saturados rapidamente com nitrogênio. Eles têm que subir devagar, um pouco de cada vez, e parar para respirar oxigênio puro por até 25 minutos, para eliminar o nitrogênio dos corpos, antes de voltar de cada mergulho. Se eles não respeitarem a volta vagarosa, podem sofrer da mortal doença da descompressão, que pode ser fatal. Estas são as conchas mais velhas. A gente gosta delas pela qualidade comercial e pelo peso da madrepérola. Não há muito da concha que não usamos, então é a principal. A gente faz buracos para os botões, bases de relógios. Então você pode imaginar um buraco redondo em qualquer lugar aqui. Além disso, até a carne é usada. A gente vende a carne para restaurantes finos em todo o país e no mundo todo. Então, no fim das contas, a gente espera encontrar algumas pérolas naturais, que, obviamente, são mais valiosas do que qualquer outra coisa. Nessa época do ano, a água é mais fresca e as águas-vivas irucande-mortais já desapareceram, mas foram substituídas por uma ameaça bem maior. Elas estão aqui, na lateral. De vez em quando elas entram debaixo das mangueiras ou nadam em meio a elas. A gente tem uma broca posicionada. Caso as baleias comecem a chegar perto demais, a gente lança 2 estrondos. Isso deixa os mergulhadores atentos. Então, se você ouvir os estrondos, segure seu lastro e prepare-se para sair da situação. Até onde entendemos, elas têm um sistema de GPS fantástico, mas elas só... Não acho que consigam ver a mangueira dos mergulhadores e ficam muito curiosas com as embarcações e os barulhos. Às vezes elas mergulham e não temos certeza se elas foram embora. E... isso pode ser tenso.
Quando é um animal de 27 toneladas, apenas passar pela mangueira de um mergulhador já é o suficiente para causar um grande problema. O barco faz o máximo para evitar as baleias. Mas às vezes, eles não conseguem prever. Um animal curioso nada perto demais. A equipe manda um sinal de aviso. Um mergulhador está com problemas. O alarme de uma mangueira de ar soa enquanto o animal branco sinistro passa pela embarcação. São momentos de tensão enquanto os mergulhadores tentam entender o que aconteceu. A bordo, a equipe se prepara para um resgate. Vou descobrir. É ali, ó. Bem ali. Um mergulhador foi arrastado por uma baleia. Pessoal, o mergulhador tá subindo. Por sorte, o mergulhador conseguiu soltar a mangueira de ar e voltar sozinho à superfície com um tanque de ar de emergência. Você tá bem? Uma baleia passou pela minha mangueira. Eu meio que senti o puxão e começou a rasgar as minhas costas. Eu tirei a mangueira e saí dali. Os outros me viram. Eu só acenei. Por sorte, estava perto da âncora e consegui subir, me guiando pela linha. É como ficar preso a um trem. É o melhor jeito de descrever como foi. Interações com baleias como essa são eventos raros. Mas como algumas baleias têm natureza curiosa, os mergulhadores precisam ficar em alerta durante os meses de inverno, quando as baleias estão por perto. Ter que sair correndo a 34 metros não é a coisa mais agradável de se fazer. Mais um dia no escritório. Todos estão aqui por causa do nosso escritório, que é fantástico. Não dá para ter essa vista em quase nenhuma empresa. É incrível estar aqui e trabalhar em meio a isso. Eu adoro observar os caras subindo as escadas sempre que terminam o mergulho. As histórias deles são as mesmas que as minhas, do que as dos mergulhadores de anos atrás, até mesmo dos primeiros mergulhadores. São os mesmos animais fazendo as mesmas coisas e... todo o processo de criação de uma pérola é muito romântico. Eu acho que são esses caras incríveis que mergulham procurando por conchas. E os homens que 2 anos depois colocam muito amor na hora de retirar as pérolas se tivermos sorte. O romance da pérola. Ficamos envolvidos com isso. Nas culturas de pérolas, é hora da colheita. Por mais de 2 anos, as equipes limparam e tomaram conta das ostras. Como pode ver, são brilhantes e espessas pela manhã e estão começando a abrir as conchas. Veremos que tipo de pérola conseguimos criar nos últimos 2 anos. É um momento que todos ficam nervosos. Cerca de 600 pessoas trabalharam para que a cultura chegasse até aqui. Mas apesar de seus esforços, só a natureza sabe qual é a qualidade da cultura produzida. As ostras estão prontas para serem levadas à operação, onde os técnicos trabalham duro.
Ostras mais jovens terão as pérolas removidas e novos núcleos implantados. Algumas ostras produzirão até 3 pérolas em um período de 8 a 9 anos. Para as conchas mais velhas, no fim do ciclo reprodutivo de vida, nada é desperdiçado. Elas são colhidas por sua madrepérola. Mas é a qualidade da gema que vai, por fim, determinar o sucesso ou falha desse trabalho de 2 anos. É o momento da verdade. Toda a colheita é colocada em cima da mesa. Bela colheita, Gary. Colheita excepcional. Excepcional. Isso faz todo o trabalho de 2 anos valer a pena. É uma alegria, de verdade. É muito animador chegar até aqui para encontrar pérolas assim. Até o fim da temporada, 200 milhões de dólares em pérolas australianas do Mar do Sul terão sido colhidos na costa selvagem de Kimberley. Daqui, a jornada apenas começou. A colheita terá que ser selecionada e classificada antes que as pérolas cheguem às joalherias do mundo todo. Quando chegam às lojas, poucos podem imaginar qual é a incrível história por trás de cada gema. Cada uma criou a própria história de vida em um dos lugares mais selvagens da Terra. Uma terra de poder elementar, fortes tempestades e águas agitadas. Onde as águas se unem com a vida. E o ritmo da natureza produz um de seus milagres.